pessoal! Esse é o terceiro episódio do nosso videocast, um programa em que selecionamos e debatemos assuntos em alta que vão te deixar com o papo na mesa. Eu sou a Luísa. Eu sou o Matheus. Eu sou a Beatriz. E eu sou a Manuela. Nós somos jornalistas em formação pela Unesp de Bauru. E a nossa ideia é simplificar os assuntos em alta para que o público possa entender por meio de um simples bate-papo entre amigos. Hoje nós vamos falar sobre os avanços da inteligência artificial, que tem repercutido bastante nos últimos tempos, e o potencial que essa ferramenta tem de substituir profissionais de diferentes áreas do mercado. Para começar essa conversa, nós preparamos um VT especial para te contextualizar melhor sobre o assunto. A inteligência artificial tem avançado rapidamente, sendo impulsionada por avanços tecnológicos e pelos grandes volumes de dados e algoritmos cada vez mais sofisticados. Existem dois tipos principais de inteligência artificial, a estreita e a geral. A estreita é projetada para realizar tarefas específicas, como reconhecimento de voz, recomendações de produtos e diagnósticos médicos. Por outro lado, a inteligência artificial geral busca replicar a inteligência humana em uma ampla variedade de contextos, compreendendo e executando tarefas diversas de forma autônoma. Alguns exemplos desses sistemas incluem assistentes virtuais como a Siri da Apple, sistemas de recomendação em plataformas de streaming e algoritmos de detecção de fraudes em transações financeiras. Mas certamente, as inteligências artificiais mais populares são as generativas de texto e de imagem, como o ChatGPT e o Midjourney, respectivamente. Apesar dos benefícios proporcionados por essas inteligências, o desenvolvimento da tecnologia também traz algumas questões controversas, especialmente no que diz respeito ao impacto no mercado de trabalho. A automação impulsionada pela IA tem o potencial de substituir empregos em áreas em que as tarefas são previsíveis ou repetitivas. Além disso, questões éticas também são preocupantes. Afinal, inteligências artificiais são treinadas por seres humanos, cuja reprodução de preconceitos étnicos, de gênero e ou de classe podem ser repassados para as ferramentas desenvolvidas. Outro aspecto importante é a limitação do processo criativo e da confiabilidade das informações difundidas por esses sistemas artificiais, que podem induzir ao erro e propagar notícias e informações falsas, capazes de manipular a opinião pública. Tudo que tem na internet, o ChatGPT usa para criar textos da sua preferência. Então, por exemplo, ChatGPT, cria para mim um título para um programa da faculdade sobre tal coisa. Não foi o nosso caso, ok? A gente não Será mesmo? Fica a dúvida. E aí ele vai lá e te dá várias opções. Ou o ChatGPT, cria pra mim uma propaganda sobre um sabonete facial, sabe? Ele faz esse tipo de coisa, só texto. E aí, a sigla dele seria, pro português, seria algo como transformador pré-treinado generativo. E eu vi, um tempo atrás, uma entrevista muito interessante com o Miguel Nicoleles, que ele é um médico e cientista brasileiro. E aí, ele dá uma rápida analisada nas duas palavras não referentes ao ChatGPT. O tema da entrevista foi mais o ChatGPT, mas abrangindo a questão da inteligência artificial. E aí, ele analisou, de acordo com as ciências biológicas, inteligência, as palavras inteligência e artificial. Inteligência se refere a quando o ser humano tem algum tipo de contato com o meio ambiente. E aí ele também fala que artificial não deve ser uma palavra usada para caracterizar esse tipo de inteligência, porque a IA é criada por seres humanos e é constantemente atualizada por seres humanos. Sim. E aí sobre isso ele também fala sobre a questão da criatividade. As pessoas começam usando o ChatGPT aos poucos. Por exemplo, cria um título para mim ou dá a ideia de tal coisa. E aí, a desculpa não, mas é só pra isso, é uma coisinha pequena, não vai influenciar em muita coisa. Só que começa assim, começa aos poucos. E aí esse uso vai se tornando cada vez mais contínuo e ele vai destruindo a criatividade natural do ser humano.
Então, a gente começa aos poucos, para depois ir evoluindo e pedindo coisas mais complexas. E aí, o Miguel Nicoleles, ele fala que com isso as pessoas vão perdendo a capacidade de criação. Aliás, a gente usou Que para... A gente Eu não usou usei. para ver ideias pro nosso nome é do verdade. programa. Isso é verdade, Vocês galera. podem Exposed. admitir. Não, ó, eu quis dizer que esse aqui não foi do... Esse que a gente tá usando agora não foi. Não Esse não foi do GP. Esse não foi do GP. A gente realmente não gostou muito das opções que ele deu. Não entregando a gente. É ser transparente. Eu esqueci que a gente tinha utilizado Eu pra também. vender. Não, mas eu ia falar que ele, tipo, deu a ideia da palavra, o papo, a gente pegou, tipo, das ideias dele, mas o restante a gente que Foram fez. 5 mentes pensantes sobre o tema. Isso. Gente, Mais vai ficar o de chat. mentirosa. Olha só, Vai jornalista. ficar de mentirosa. Eu esqueci. E é muito bizarro pensar que as pessoas utilizam o chat GPT e até a plataforma Luzia, que tem no WhatsApp agora, pra escrever as próprias mensagens, sabe? As pessoas não Isso é querem meio escrever aterrorizante. mensagens de texto, gente. Elas utilizam inteligência artificial pra escrever mensagens de texto. Meu Oi, bom Deus. dia. Como assim? Eu odeio quando eu preciso entrar em contato com algum consultório, alguma clínica, e eles falam, manda mensagem no WhatsApp. Aí você manda, bom dia. Eu, pelo menos, sou assim, eu mando bom dia. E aí eu já mando tudo que eu preciso na mesma mensagem. Objetividade. E aí eu recebo, e aí logo em seguida, bom dia. O que você gostaria? Mande um para tal coisa. Mande dois. Sim! Mas eu já falei o que eu odeio quero. chatbots. É muito É ruim, terrível. galera. Sim. E falando nesses recursos de inteligência artificial, também o pessoal que investe e usa o mercado financeiro também está usando inteligência artificial. Por exemplo, a da BlackRock, que se chama Aladdin, e ela usa para calcular os resultados e análise de dados para saber como que tá andando o mercado financeiro. E não é que ela vai fazer toda a etapa. Tipo, pelo que eu sei, o processo final é com o humano, mas ela ajuda a ver a questão de acertos, Ela dá previsões. isso, sobre a Sim. questão de ações, dados. Isso é bem bizarro, assim, porque investimento em ações é um investimento de alto risco, né? Justamente Uhum. porque você compra uma ação de, sei lá, qualquer empresa aí, e ela pode valorizar muito, ou ela pode simplesmente desvalorizar, e dependendo da quantidade de dinheiro que você investe, é um dinheiro que você perde. É muito instável. Sim, então pensar que estão criando uma inteligência artificial que ela consegue dar previsões mais certeiras, porque normalmente existe um trabalho disso. Existem várias, acho que concessionárias de mercado financeiro que o trabalho delas é isso. As pessoas contratam elas para elas darem previsões mais assertivas para elas saberem onde investir o dinheiro delas. Então, criar uma IA disso, ela com certeza vai ser muito mais assertiva do que um ser humano, Sim. mas é o clássico de realmente substituir essa... Mercado de trabalho. mão de Exatamente. E assim, é bizarro, porque talvez, se ela realmente for tão assertiva, as pessoas vão começar a lucrar muito. Não lucrar, né? Mas o dinheiro delas vai começar a valorizar muito. Sim. E com certeza é uma ferramenta que, se ela seguir pra frente, ela vai ser muito cara, sabe? Ela vai, tipo assim, realmente, imagino que ela mude bastante o cenário, assim, financeiro. E esse ponto de substituir a mão de obra também está indo para o cinema, né? Na questão principalmente de dubladores e locutores de filmes e séries, eles já estão sofrendo um certo medo, tipo, em relação a isso, sabe? Porque é muito grande o risco deles serem substituídos com inteligência artificial. E tanto que teve uma greve, né, lá em Hollywood, que durou muito tempo por conta desse problema. Também pode, com o uso, por exemplo, da deepfake, pode, tipo, usar rostos de atores que, na verdade, tipo, não fizeram parte da produção. Um exemplo é o Bruce Willis, que ele foi usado num anúncio russo, que usou um monte de imagens de ação, Uhum. mas, na verdade, ele nunca esteve em solo russo.
E, aliás, o anúncio foi feito depois que ele também anunciou a doença dele que afetava a comunicação. Então, obviamente, não seria ele ali. Só que ficou muito realista, entendeu? Então, tipo, tem muito potencial de substituir, assim, Acho legal você mencionar sobre essa questão da greve, porque, inclusive, se não me engano, a gente tá gravando isso aqui dia 9 de novembro, e ontem, se não me engano, dia 8 ou dia 7, mais ou menos, a greve dos atores acabou, e eles fecharam um acordo lá com as grandes produtoras e tudo mais, e parte desse acordo falava justamente sobre o uso da imagem dos atores pela inteligência artificial. Porque existiam muitas produtoras que estavam com interesse de contratar o ator para um dia de gravação, um dia de set, assim. E nesse dia eles vão pegar a voz desse ator, as imagens dele, enfim, e todo o resto. E, tipo assim, fazer esse um dia render um filme de horas. Com o ator não estando presente e tudo sendo feito por inteligência artificial. Tudo, a voz, as atuações, as interações, tudo feito por inteligência artificial. E é claro que isso é muito problemático, porque é uma ferramenta muito nova, que está avançando muito rápido, e assim, né, essas grandes produtoras estavam querendo fazer isso e tudo mais, e como que elas... como que seria a remuneração desses atores, né? Como que seria depois fazer a remuneração pelo uso da imagem deles, as reproduções daquilo. Era tudo muito complexo. E pelo que eu vi agora, nesse novo acordo que o Sindicato dos Atores de Hollywood fez recentemente, eles fizeram acho que talvez combinaram de fazer meio que um regulamento um pouco mais correto sobre isso, sobre esse uso de imagem, porque existiam muitas questões de a pessoa, às vezes, assinar pra fazer um filme, mas o estúdio também ter o direito de usar aquela imagem dela, aquela produção de um dia, em outros filmes. Então, como seria essa remuneração e tudo mais? E é bem bizarro que, hoje em dia, isso, estando avançando, faz com que as pessoas elas tenham que, por exemplo, proibir o uso de imagem delas até depois que elas morrerem, por exemplo. Porque já teve casos, e está tendo, acho que na música, no próprio cinema, de atores que já morreram há muito tempo, e estão criando músicas com as vozes deles, criando filmes com a imagem deles, tudo mais, com a presença deles. E é bizarro, né? Porque é isso, a pessoa não tá aqui nem pra consentir sobre isso, Até sabe? o caso da Marília Mendonça, que pegaram, tipo, letras que ela tinha feito, mas não tinha criado mesmo a música, e usaram, tipo, a inteligência artificial com a voz dela pra criar essa música. Isso tem acontecido muito recentemente, de utilizarem a voz de um cantor ou de um ator e fazerem vídeos, fazerem músicas, principalmente músicas com as vozes deles, criando letras que não fazem sentido ou que são covers de outros artistas. Isso parece ser interessante no mundo pop, principalmente porque a gente consome essas músicas, mas é extremamente preocupante, porque se eu consigo utilizar a voz de alguém para produzir arte, eu consigo também produzir alguma coisa maléfica, em malefício dela ou em prol de outra pessoa, tanto para manipular a opinião de alguém. Isso também acontece com presidentes, que são feitas alterações nas vozes para falarem coisas que não são verdades. Isso é bastante preocupante. E vocês comentaram sobre a questão de anúncio. No Brasil, recentemente, foi feito um anúncio com a cantora Elis Regina, que já faleceu. Mas ela foi vista de novo, sabe? Tipo, era ela ali. Mas era feito por inteligência artificial. E eu lembro que na época deu um problemão, porque a agência reguladora, se eu não me engano... Não é o Procon, mas é uma agência que regula a questão de anúncios no Brasil. Sim. Você sabe, Eu não lembro o nome eu não também, lembro o mas nome, eu sei. mas existe essa Sim, empresa. sim. E eles acharam isso muito ruim, porque ela não estava aqui, ela não podia consentir. O anúncio foi feito em parceria com a filha da Elis Regina. Ela, com certeza, cedeu os direitos da imagem da mãe. Mas como fica isso, sabe? Qualquer pessoa pode utilizar a voz, a imagem, a caracterização de alguém para fazer o que quiser. Essa inteligência, ela vai dar a característica do ator principal pro dublê, entendeu? Tipo, Tá. vai deixar ele bem mais parecido com... Entendi. Tá. Entendi. Tipo, não é que o Tá. dublê ele sai. Não é que ele sai de cena. É só que, tipo, o rosto dele seria substituído. Isso. Sabe quem precisaria disso? Quem? A Renesmee, a bebê da Bella do Crepúsculo.
Que... Tá bom. É um ponto. A gente tá falando muito aqui sobre a inteligência artificial como um recurso criativo, né? Tipo, generativo, mais para essa área criativa. Porém, também tem tido recentemente a criação de uma inteligência artificial, na verdade várias, mas uma tem se destacado muito mais, na área médica. No caso, acho que a principal que tem hoje em dia é a MedPalm, que é uma inteligência artificial desenvolvida pelo Google. Ela já está na segunda versão dela atualmente e ela já, desde abril, ela tem sido usada em hospitais de pesquisa nos Estados Unidos. E, basicamente, ela é uma inteligência artificial que ela é programada para responder perguntas. Perguntas médicas, é claro. E aí ela usa, no caso, os próprios... Não é meio que não é o padrão, né? Mas, enfim, a mesma forma que os médicos são ensinados para fazerem as perguntas, entenderem as respostas dos pacientes, para eles conseguirem identificar, criar um diagnóstico e tudo mais, as IAs também recebem esse mesmo treinamento. E já tem sido usado para substituir, por exemplo, profissionais na sessão de triagem, que é aquela sessão que a gente chega no hospital, para eles definirem a gravidade do seu problema, onde você vai ser, para que especialista você vai ser direcionado, enfim. Elas já estão sendo usadas nessas áreas. E ela tem tido um potencial assertivo, assim, muito alto. Coisa de 80%, assim, de assertividade. E tem tido muitas repercussões, né, entre os especialistas, assim, porque ela é eficiente, realmente, mas, ao mesmo tempo, se tratando sobre saúde, é muito arriscado, porque se ela não dá um diagnóstico correto, como que fica a situação do paciente, né? Isso é muito complexo, assim, e também outra questão desse atendimento não humanizado, porque também tem essa questão da experiência do paciente. Quando você chega no hospital, você quer ser bem tratado, você quer ver rosto de pessoas. Então, como que seria uma IA? Tipo, mesmo que ela fosse a simulação de uma pessoa, você vê uma pessoa, você sabe que não é uma pessoa. Então, como que é esse sentimento de conforto no hospital, que isso é necessário para o seu tratamento, para a sua experiência lá? Várias questões. E ele funciona muito parecido com o ChatGPT e esses outros IAs generativos, assim, de texto, vamos dizer. Porque é isso, você pergunta, ela te dá uma resposta. Ela pergunta, você dá uma resposta, ela assimila aquela sua resposta. E conforme isso vai indo, vai avançando, ela te dá um resultado, um diagnóstico. Mas já tem tido nesses testes, já tem aparecido que, às vezes, ela inventa coisas. Isso é uma coisa que o ChatGPT também faz. Pelo menos a versão que as pessoas usam, ele também faz isso. De simplesmente inventar uma informação. Não existe aquela informação, ele tirou do nada. Isso quando ele não fala uma coisa errada. Às vezes é uma informação que tá mal colocada, coisa do tipo. E, de novo, isso, falando sobre a área médica, é muito perigoso. Porque essa ferramenta ela pretende ser usada também, tipo, realmente na prática, para ajudar a fazer diagnósticos, para oferecer tratamentos. Enfim, então, está em fase de testes, ainda não está sendo usado oficialmente, não é vendido oficialmente, mas isso é uma questão muito grande. E eu lembrei também que também tem a questão de dados sensíveis, que se tem, né, sobre essas questões médicas, dados dos pacientes, questões médicas, são dados sensíveis. Hoje em dia a Google hoje em dia a Google já falou que mesmo essa ferramenta estando em fase de testes, todos os dados são criptografados, a empresa não tem nenhum acesso a esses dados e a ferramenta também ela não absorve isso, de forma alguma isso não sai ali das informações, não sai ali do domínio dos pacientes e dos médicos, que são pessoas que podem acessar, enfim, das pessoas que podem acessar esses dados. Mas também é uma questão muito grande, porque é uma ferramenta muito nova, não tem nenhuma regulação sobre isso ainda, mas está avançando muito rápido. Então, é isso. São muitas questões, muitos riscos, assim, que acaba que essa ferramenta ela tem nesse meio especificamente. Quando a gente olha, por exemplo, para as outras ferramentas que estão sendo usadas
no meio criativo. Nessa questão do diagnóstico médico, eu particularmente sou neutra, porque, assim, 80% de chance de dar um diagnóstico correto. E um médico, assim, as pessoas podemos errar. Sim. Existem. Eu recentemente passei por um médico que me deu um diagnóstico errado. Então, eu sou neutra. Eu não quero desprezar a profissão do médico, mas nessa questão de diagnóstico eu sou neutra. Agora, eu concordo muito nessa questão de humanizar o trabalho. No caso, desumanizar o trabalho. Sim. Eu vi uma notícia um tempo atrás de um médico, um cirurgião, ele faz cirurgia em crianças, e toda vez, antes de uma cirurgia, ele veste a criança com o herói favorito dela. Então, tipo, mostrou no vídeo ele brincando com as crianças, elas fantasiadas. Eu achei isso incrível. Uma inteligência artificial não vai fazer isso. Não vai. Não, vai. é. Mas eu penso, tipo, talvez usar os dois em conjunto, tipo, o humano ali tratando a pessoa e ele dando seu diagnóstico, mas ao mesmo tempo, talvez colocando aquilo na inteligência artificial pra, tipo, no final ver se realmente bateu o que ele disse, pra fazer uma revisão mais certeira, assim, e ver se ele tá dando um diagnóstico correto, sabe? Mas eu acho que, tipo, não substituir o atendimento humanizado, mas usar esse recurso pra conferir o diagnóstico mesmo. Eu penso, tipo, numa solução assim. Então, é que mesmo os médicos, a medicina não tem consenso sobre a maior parte das coisas. A ciência, no geral, não tem consenso sobre algumas coisas. É verdade. Sim. Eu não acredito muito que essa inteligência artificial pode ser ruim. Ela pode ser passível de erro como qualquer ser humano, como a Bia comentou. Uhum. Mas eu acho que ela não leva em consideração a parte da triagem dos pacientes. Porque qualquer pessoa pode falar com ela que tem um sintoma e ela recomendar que te diagnosticar que você tenha isso. Mas será que ela leva suas predisposições da sua família, da sua genética em consideração? Eu acredito que não. É a mesma coisa que você jogar no Google. Assim, tipo, pensando É. desse jeito, tipo, Google. Ontem eu vomitei. É Google, você está grávida. Tá com câncer. É verdade. Sim. Eu acho que assim, que nessa questão de predisposições, isso provavelmente seria uma pergunta que eu acredito que é uma coisa. É meio praxe, né? Sempre quando você chega no médico, dependente de qual seja o especialista, você sempre fala, ai, alguém na sua família tem alguma coisa? Uhum. Acho que é normal. Mas, realmente, tipo assim, sabe quando você chega na triagem e você fala, tipo assim, não, porque eu tô com isso agora? Mas há 3 dias atrás, isso aconteceu, e aí depois isso aconteceu, e tipo assim, isso é uma coisa que parece que só um humano conseguiria absorver Sim. e filtrar essas informações totalmente inúteis. Mas ele vai saber o que é útil e o que Uhum. não é, sabe? Sim. Sim. E aí, tipo, aí ela ia conseguir entender, porque, assim, claro, de novo, eu só tenho experiência com aqueles chatbots, assim, gratuitos que, tipo, são ultrapassados. Uhum. E aí você fala as coisas pra eles não entendem, e você tem, tipo, que reformular e fazendo, e nem sempre, e ainda assim, às vezes ele não vai chegar onde você quer. Então, o quão aprimorado teria que ser essa ferramenta pra ela chegar nesse ponto, sabe? De realmente conseguir não substituir um humano, mas ter essa simpatia, assim, essas coisas que um humano, querendo ou não, tem, sabe? Ele vive isso, ele tá acostumado com isso, porque ele tem esse convívio social, a gente cresce com tudo isso e tudo mais. Aí ela é ensinada de forma. Não é artificial, né? Porque é a gente que dá essas informações pra ela, mas assim, sabe? Tipo, quantas vezes ela vai ter que passar por isso pra ela conseguir realmente se aprimorar ao ponto de ela conseguir chegar nesse ponto que um humano já tá. Um profissional já chegou há muito tempo, sabe? E é bastante preocupante também imaginar de que maneira ela é ensinada. Existem ferramentas artificiais que criam arte, como a Midjourney, como a Dolly, acho que é Dolly que fala, e a Bing, que é uma plataforma da Microsoft. Sim. E, por exemplo, a gente pode criar artes de nós mesmos. Só que geralmente vão ser pessoas brancas, algumas vezes asiáticas, que não são representantes das nossas características quando a gente apresenta lá no comando do bot. Então, de que maneira elas são ensinadas? Se elas representam todas as diversidades, sabe? E um outro ponto que eu queria comentar é sobre a questão delas errarem. Aqui eu tenho uma revista da FAPESP, que é uma revista sobre ciência, que a gente utilizou no nosso programa para debatermos com vocês. E elas testaram o ChatGPT logo quando saiu, e elas perguntaram se no Brasil existia alguma presidenta mulher.
E o chat falou que até o momento o Brasil não teve nenhuma presidenta. Então é muito É, passível de errar, sabe? Não é confiável 100% o ChatGPT, por exemplo. sim, não, e o banco de dados dele vai até 2021. Sim, é Já muito tinha tido. limitado. Não, mas já tinha tido É. presidente mulher, sabe? Tipo, Sim. não era pra essa resposta existir. E o tanto de informação errada que tem na internet. Se ele, Sim. se o banco de dados do ChatGPT é toda a internet, eu tenho medo. Exatamente. Até a E- gente. Desculpa, Manu, te cortei. Imagina, Não, pode mas falar. até a gente, assim, quando vai pesquisar, principalmente no Google, querendo ou não, ele tem muito conteúdo patrocinado que sempre vai aparecer lá em cima. Uhum. E se você não souber filtrar isso, olhar dessa forma, que não, isso daqui não é o conteúdo que eu quero, isso é o conteúdo que pagaram pro Google me mandar, eu vou acessar aquilo e eu vou ser totalmente. Assim, não é manipulada, né? Mas. Você vai ser direcionado, né? É, exatamente, eu vou ser direcionada, sabe? Tipo, já tem várias pessoas que falam que, assim, dependendo de como você navega na internet, o Google te dá resultados diferentes do que ele daria pra uma outra pessoa se você jogar a mesma pesquisa. A mesma pesquisa dá resultados diferentes pra pessoas diferentes. Uhum. Porque ele vai jogar aquilo que é direcionado pra você de acordo com o algoritmo que pega seus passos, enfim, na internet. Então, assim, como que é isso pra uma inteligência artificial, sabe? Tipo assim, porque se pra gente já é muito difícil entender essas coisas, ter consciência dessas coisas, como que uma inteligência artificial vai conseguir ser ensinada dessa forma pra não passar por situações e acabar direcionando a gente? E a gente não vai ter a experiência, não vai ter como escolher, que nem é no site de pesquisas, porque a gente tá pedindo pra ela mandar pra gente já. Então, assim, como que funciona essa seleção, sabe? E o que você falou sobre a questão, tipo, deles falarem que não absorvem esses dados dos Sensíveis. pacientes, por Uhum. exemplo, eu tenho um pouco de receio, porque eu sempre tive esse medo de evolução das máquinas e elas Filme Will dominarem Smith. tudo. E, tipo, eu acho muito inteligente, sabe, esses recursos tecnológicos e eu não duvido deles, tipo, começarem a ficarem cada vez mais autônomos e talvez sim absorver os dados que eles estão captando. É claro que daí entra a regulamentação e tal, mas até que ponto nós podemos influenciar eles, sabe? Eu tenho muito esse Sim. medo. Eu acho que o meu receio maior é como as pessoas vão utilizar a inteligência artificial. E a gente tava comentando até daquela notícia que. Aquela reportagem que saiu no Fantástico Sim. e em alguns veículos, outros veículos, dos meninos em uma escola Particular do Rio, né? particular do Rio de Janeiro, Uma particular bem co- cara. conservador, É. que usaram a inteligência artificial para montar fotos íntimas de colegas de sala. Extremamente realistas. As matérias, elas deixam, tipo, nas manchetes, sempre assim, extremamente realistas. Ou seja, é tipo assim, uma exposição terrível, né? Tipo, no sentido, assim, de que alguém olha aquelas imagens e acha que é real. Sim. Que são realmente imagens que as alunas, sei lá, mandaram e eles vazaram. Sendo que não, foram forjadas por uma Uhum. inteligência artificial. Isso pode destruir a vida delas. Completamente. Sim, e tipo, caiu na internet, você não tem como você tirar, sabe? Impossível. Uhum. Impossível. Então, assim, é isso, elas tiveram a vida delas meio que manchada, sabe? E aí, ainda por cima, é noticiado, porque tem que ser, mas o nome, elas sempre vão ver essas matérias, elas vão lembrar do que elas passaram também e tudo mais. Coisas que nem deviam ter acontecido pra serem Uhum. noticiadas, mas ao mesmo tempo, claro, não tô aqui questionando a importância de ser noticiado, porque realmente é justamente pra trazer esse assunto à tona. Uhum. Mas, para as vítimas, isso repercute muito mais dentro delas, sabe? Realmente é uma coisa que elas vão levar pra vida delas. Uhum. Que durante a adolescência delas, elas foram difamadas, né? Sim. Assim, e tiveram meio que o nome delas manchado, assim. Vai saber se elas não vão precisar ter que trocar de escola, às vezes, pra ir pra um lugar que ninguém conhece elas, e elas vão poder meio que recomeçar, a gente não sabe. Mas é muito bizarro, assim. É como o Matheus falou. A gente tem acesso a essas ferramentas, mas, assim, a gente escolhe como a gente vai usar elas, sabe? E a gente pode facilmente usar pra acabar com a vida de alguém. Quando a gente olha isso no âmbito político, é muito perigoso, porque às vezes você já rodou vários vídeos, às vezes, parece, sim, nas minhas redes sociais, de pegar, sei lá, o Lula, a imagem do Lula falando coisas que ele nunca falaria. Seguir pela ideologia que ele tem, ele nunca falaria.
mas aquilo roda. E eu sei que aquilo é falso. Mas eu sei que tem pessoas que não têm o mesmo entendimento que eu tenho e vão olhar aquilo, vão começar a compartilhar falando que é verdade, sabe? E ele é a maior figura política do Brasil, sabe? No nosso país. E Então, quão perigoso é isso? igual o caso que teve a foto que repercutiu também do Papa usando uma Verdade. jaqueta Sim. branca, Nossa, essa foi. que De grife. eu jurava que realmente era ele e achei engraçado. Ele todo Falei, ai, que estilosão. Papa fashionista. Eu Sim. também achei que era verdade. Gente, Admito. todo mundo foi trollado. E depois que teve a notícia de que aquilo era falso. Era criado por inteligência artificial. E depois que as pessoas falam, faz sentido. Porque aí você fala, pô, o Papa, ele nunca usaria uma roupa de grife, mas assim, não roupa de grife, mas aquela roupa específica que era tipo Estilizado. sabe? Tipo, é a maior figura da Igreja Católica. Ele não vai se vestir daquela forma, sabe? Tipo, ele tá no Vaticano e não vai se vestir daquela forma. Então, assim, é muito absurdo. Mas eu vi e, assim, eu vejo, eu acredito, sabe? E aí agora não, tipo, tudo que eu vejo, eu tenho que dar um zoom pra ver se os dedos, tem 5 dedos na mão e eles são definidos. Porque às vezes você vai ver, tipo, tem 6 dedos. E esse é o E maior não problema era pra ter. das inteligências artificiais. Elas não conseguem criar mãos, não é? Que elas não sabem Tem uns gerar detalhes os que ela 5 não consegue. dedos. Às vezes dente, tipo, É. é uma coisa só, sabe? E às vezes era pra ser uma coisa realista, não uma coisa estilizada, mas fica uma coisa só. Não é normal, entende? Mas assim, é isso. Até a experiência de você só ficar ali mexendo nas redes sociais, nem isso. Até isso está sendo, tá sendo difícil. Porque é isso, você não pode acreditar em tudo que você vê. Uhum. Às vezes a gente também, assim, usa o Twitter. O Twitter agora tá horrível de usar, porque tudo que as pessoas postam e fica famoso, assim, engaja, você entra nos comentários, é só chatbot. Porque agora o Twitter paga pra quem tem muito engajamento, e as pessoas programam contas falsas pra ficarem spamando mensagens e ganhar dinheiro com essas mensagens que essas contas ficam spamando, sabe? Então, assim, acabou com a experiência também de usuário, como usuário, acabou com a experiência. Porque é isso, eu não vejo mais interações reais das pessoas, porque é tudo bot, sabe? De inteligência artificial, feitos, tipo assim, com esses prompts, assim, essas coisas assim. Então, assim, terrível, bizarro. E, tipo, pensando até nessa coisa do real, eles podem até facilitar na questão, por exemplo, do Photoshop para modificar o corpo. Eu acho que eles com certeza, tipo, facilitariam a modificação da imagem de alguém. E, tipo, isso iria contribuir cada vez mais para uma questão de padrão. Reforçar padrões, né? Isso, reforçar padrões ideais, principalmente de corpos femininos. Então, também é outro. E a Adobe, inclusive, já tá utilizando inteligência artificial na maior parte dos softwares dela. Tipo, Photoshop, inclusive, tipo, agora, tipo, é muito mais fácil usar Photoshop, porque tem a inteligência artificial que facilita algumas funções mais básicas, sei lá, tipo, tirar um fundo, que eu ralei muito pra aprender. Agora, aprendi até ele hoje. faz. Eu não sei. A inteligência artificial deles faz, sabe? Porque, então, assim, é bom, mas, realmente, levando pra esse lado, assim, eu não sei como seria pra eles avançar nessas... Como seria pra eles, tipo assim, regular essa inteligência dentro do próprio software, para as pessoas não criarem isso no próprio software deles. E aí não entra nem numa questão, tipo assim, de ética, mas eu acho que é porque eles não gostariam de manter o nome deles, do software deles, manchado, sabe? Então, com certeza, eu acho que é uma coisa que eles fariam. Mas é isso, assim, tipo, é uma ferramenta que não tem como voltar, se você for parar pra ver, assim, não tem muita gente que fica, não, porque tem que parar. Não vai parar. Não vai, já foi longe demais. Não vai parar. E é isso, sabe? Tipo, vai só avançar, na verdade. E acho que deveria ter mais... as pessoas começarem a olhar mais pra isso, se preocuparem mais com isso e cobrarem de empresas, das instituições públicas também, de buscarem regular isso de uma forma mais correta. Eu acho que ética também tem que ser uma coisa mais debatida, porque tem várias, por exemplo, empresas que tá tendo agora aquela tendência das empresas, das pessoas, se fazerem nas IAs generativas de imagem. E já teve muitas pessoas que estão falando como que isso é problemático para as empresas, porque elas estão fazendo isso para uso comercial. Isso fere direitos autorais, enfim, elas podem ser processadas, sabe? Elas estão usando aquilo e elas, nem elas param pra pensar nisso, sabe? Nem elas que, tipo assim, já estão acostumadas com essas questões burocráticas e judiciais.
elas entraram ali na onda e nem elas estão pensando sobre isso. Então, é isso. Não, acho que tá muito terra sem lei, sabe? Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Porque começa com uma imagem e tudo mais de uma empresa fazendo essas coisinhas. Mas é isso, avança pro que esses garotos fizeram, sabe? Eles... E, mano, são meninos novos. E eles sabem usar a plataforma pra criar imagem das colegas deles nuas, sabe? Então, é isso. As coisas escalam muito rápido. Eu deveria ter um maior cuidado sobre isso. Gente, eu quero aproveitar o espaço pra mandar um beijo pros meus primos que estão assistindo a gente. Eles amaram o nosso vídeo de Halloween. E eu queria mandar um beijo especialmente pra eles. Oi, Lorenz. Oi, Lara. Um beijo pra vocês. E continua assistindo a gente, que vai ter vários vídeos muito legais aqui pra vocês. O primo ama muito vocês. Fofos. Ok. Eu vou falar rapidinho também, aproveitar também o espaço que o Matheus trouxe, só pra mandar um beijo pra minha mãe, Marcinha, porque ela ficou muito ofendida que eu não citei ela no episódio de Halloween e eu citei meu pai e meu psicólogo. Então é isso, mãe, você está sendo citada, só você, neste episódio, é isso. Eu vou deixar pra mandar beijo pra alguém no próximo episódio. E é isso, gente. O papo foi muito legal, mas agora tá na hora da gente se despedir. E não esqueça de compartilhar, curtir e se inscrever no canal, porque estou percebendo que pessoas estão visualizando, não estão curtindo, não estão se inscrevendo. Por favor, gente, é uma ajuda que vocês dão pro nosso canal crescer. Obrigada. E não esqueça de acompanhar nossos próximos episódios, porque o papo já tá na mesa.